Opa galera, de boas? Então, eu vim trazer novidades para o canal. Eu finalmente tive coragem, parei de procrastinar e resolvi trazer esse quadro novo para o canal. Tanto que eu fiz até uma enquete para ver se o pessoal ia gostar da ideia e muita gente aprovou. Então, eu vou começar esse vídeo e esse novo quadro usando a base de Naruto, afinal é uma obra que eu gosto bastante. Não chega de enrolar e vamos logo para o vídeo. A primeira luta para estrear esse novo quadro vai ser Pain 6 Caminhos vs Kabuto modo Senin. A condição de batalha vai ser o seguinte, vai ser ambos com todos os poderes mostrados nessas versões, no caso do Kabuto modo Senin, com todo o poder dele, e do Pain é o Pain revigorado com todos os poderes que ele utiliza nos 6 corpos do Pain, para não haver discussão, e um território neutro para não haver nenhuma vantagem de nenhum personagem em si. Dito isso, a gente vai começar a batalha. Eu vou explicar os poderes de cada um, depois vou explicar como seria e o resultado final. Por saber utilizar muito bem seu chakra, consegue fazer projetos semelhantes a adagas, onde que utiliza o seu chakra como base. Simplesmente pode atacar o seu oponente imobilizando ou até mesmo desmaiando, dependendo da potência do seu ataque. E lembrando que se acertar um ponto vital, simplesmente o oponente pode morrer se ele não tiver uma regeneração ou tiver um poder extra. Lembrando também que ele conseguiu ferir o Yamato utilizando só o chakra. E o Yamato tinha as células do Hashirama, mesmo sendo em pouca escala ele tinha. Kabuto, por saber utilizar muito bem seu chakra, consegue utilizar a cura, que requer muito refinamento de chakra. Tanto que demora anos para ninjas médicos aperfeiçoar isso, pois demanda muito controle de chakra, e nisso o Kabuto pode curar os outros ou a ele mesmo se ele quiser. E simplesmente essas habilidades ou poderes estão na forma base. No modo Senin o poder aumenta ainda mais. Kabuto, após adquirir o sangue de vários shinobis, incluindo o Quarteto do Som, adquiriu a habilidade dos mesmos. E isso é bem visto no caso de quando ele lutou contra o Sasuke e o Itachi. Ele simplesmente utilizou a habilidade do quarteto todo. Igual como por exemplo o estilo terra do Jirobo, que não é muita coisa, mas pode ajudar com outras técnicas. Ele também adquiriu a habilidade das teias especiais e resistentes do Kindomaru, e essas teias são tão fortes que nem espada consegue quebrar elas. E só lembrar que o Kindomaru deu um trabalho enorme pro Sasuke. Eu não vou falar sobre o Saikon e o Anko, porque ele simplesmente utilizou essa habilidade deles para poder trocar com os do Quarteto do Som. E também eu vou falar agora, para finalizar, o Quarteto do Som. Quer dizer, ele não é do Quarteto do Som mais, é um personagem bem apelão, que é o Kimimaro, e que tem o Genkai dos Ossos, que foi bem forte. Se não fosse a doença do mesmo, ele teria derrotado o Gaara e o Rock Lee junto, e olha que os dois eram bem poderosos. Utilizando a energia da natureza, o Kabuto pode modificar e controlar o terreno ao seu favor, tanto para ataque quanto para defesa. Kabuto, após pegar também o DNA de Orochimaru, coletando seu sangue, ele conseguiu o absorver, e com isso ele conseguiu a habilidade do Orochimaru de transferência. No caso, meio que o Orochimaru cria uma dimensão dentro dele onde que ele pode se apossar do corpo e adquirir suas habilidades. Depois de adquirir o modo Senin, Kabuto consegue controlar as cobras. Simplesmente ele pode deixar elas do tamanho que ele quiser, tipo menor ou então se não maior. Kabuto, após adquirir o modo sábio, tem um boost em todas as suas habilidades, sendo ninjutsu, genjutsu e taijutsu, além de poder utilizar a energia da natureza. E graças às células do jugo, ele meio que tem esse modo sábio ilimitado, podemos dizer assim, já que os corpos do clã do jugo são adaptáveis a adquirir energia da natureza de forma passiva, além também de que seu sensoriamento, graças à energia natural, aumentou gradualmente, e isso lhe permite várias coisas. E ele também pode utilizar jutsu envolvendo energia sábia.
Então todos seus poderes, como citei anteriormente, ficaram mais fortes devido ao modo sábio e energia da natureza, tanto mesmo que ele pode até fazer seus próprios jutsu. Agora eu vou falar sobre os poderes dos 6 Pains, no caso, onde que o Nagato dividiu os poderes do Rinnegan nesses 6 corpos. Também o Naraka pode invocar o Rei do Inferno para fazer questionamentos no caso, e se a pessoa não responder ou estiver mentindo, o Rei do Inferno simplesmente pela boca vai arrancar sua vida. Sim, isso é algo bem apelão. E o Kami Naraka também pode construir ou reviver os outros Pain, que foram, no caso, mortos durante a batalha. Então, na batalha ele é bastante útil, pois se ele não for morto, ele pode reviver os outros 6 Pains tranquilamente. E em questão de alguns minutos, o Pain que foi morto pode ser revivido. Ele não tem muita força física, então ele fica mais por conta de suporte mesmo. O Kami humano possui 2 poderes, um deles é Lemente e o outro é simplesmente arrancar a alma do oponente, onde que com um toque ele consegue fazer isso. E ele pode mesclar os 2 poderes para no fim conseguir o que ele quer. É um dos Pains mais subestimados, porém é um dos mais poderosos também. O caminho animal pode invocar criaturas e animais sem a necessidade de contratos de sangue. Esse caminho é bastante efetivo para ataque e também para defesa, pois tem várias criaturas à sua disposição. Também o caminho animal pode invocar os outros Pain, ou seja, ele é bem útil. O caminho preta tem como poder absorver chakra, seja ele de qual natureza for. A única desvantagem desse caminho é que ele serve mais para defesa, já que para ataques físicos, como não envolve chakra no caso, ele é vulnerável e pode acabar perdendo, mas se for usado com estratégia, esse caminho pode ser bem poderoso e bem problemático. O caminho Ashura pode modificar seu corpo e criar vários projéteis como mísseis ou outros tipos de armas, seja elas tecnológicas ou não. Esse caminho serve tanto para ataque quanto para defesa e é aparentemente bem poderoso. O caminho Deva, que é o caminho mais poderoso entre os 6, já que ele controla a gravidade, tanto atração como repulsão, então ele serve para ataque e defesa e pode combinar ataques bem poderosos. Inclusive quase que o Naruto ia de base por causa disso. Ele simplesmente pode fazer um campo gravitacional semelhante a uma pequena lua para poder atrair tudo dentro dele. No caso, o Shikabau Tensei. O poder do caminho Deva é tão grande que ele simplesmente conseguiu repelir um Haikiri que tem velocidade suficiente para simplesmente partir um raio ao meio. Ainda por cima ele conseguiu destruir quase toda a vila e ainda matar o Kakashi por exaustão. Os Pains também possuem o receptor negro de chakra, que ao ser perfurado por ele, simplesmente o chakra do alvo é bagunçado e nisso abre margem para o ataque dos Pains. Rinnegan, por ser um dojutsu e ser derivado do Sharingan, consegue ver o fluxo de chakra e também consegue ver coisas indetectáveis ao olho normal, pois esse Jujutsu é bastante poderoso. E outra coisa que é interessante é que os 6 Pains possuem uma visão compartilhada, ou seja, se um ataque for na direção que o outro estiver olhando, mesmo que o principal que seria atingido, ele vai conseguir desviar instantaneamente, já que a visão é compartilhada e até mesmo as invocações podem compartilhar dessa visão. Ou seja, essa habilidade é bem útil para defesa e ataque. O vencedor dessa batalha mortal é o Kabuto modo Chunin, mas calma aí que eu vou explicar do porquê ele ganha. O caminho preta que absorve chakra, os demais caminhos do Pain poderiam ser separados por esse jutsu, que é a arte sábia Fúria Branca, que consiste em utilizar o som e a luz para poder paralisar os sentidos do oponente. Não adianta falar que o caminho preto absorveria, pois ele está paralisado. Nem o Sasuke nem o Itachi com Susanoo conseguiram mexer direito. E nisso o Kabuto podia utilizar essa pequena brecha para poder atacar os caminhos e derrotar eles. Para vocês lembrarem da luta entre Naruto e o caminho animal, onde que ele privou a visão do caminho animal para poder derrotar o mesmo utilizando 2 Rasengans.
O caminho Deva, diferente dos outros caminhos, parece que tem mais resistência, pois ele aguentou golpes do Naruto modo sábio e também do Naruto Seis Caudas. Lembrando que Naruto estava quebrando tudo e ele ainda continuava de boa, sem sofrer nenhum ferimento. Em questão de resistência, tirando o caminho Deva, o resto dos caminhos são resistência de ninjas normais, já que os mesmos tomaram Rasengan, entre outros golpes, e simplesmente morreram. Então, com Kabuto seria totalmente diferente. Aqui ele tem as células da Karin, mais o Senjutsu, que amplifica todas as habilidades, incluindo a regeneração. Simplesmente danos físicos não afetariam ele, pois ele pode utilizar as habilidades do Suigetsu e se transformar em água, ou seja, qualquer ataque que tentasse nele que não fosse aqueles do caminho humano ou Deva não teria muito efeito. Tem duas maneiras de ganhar do Kabuto, que é uma utilizando o Shibaku Tensei. Se ele conseguir colocar o Kabuto lá, é game over. Lembrando que até Kurama com 6 caudas ficou preso lá por um tempo. Ou ele poderia utilizar o Shinran Tensei com potência máxima, igual ele fez para destruir Konoha. Também tem no caso do caminho humano, onde que ele poderia tirar a alma do Kabuto caso ele encostasse no mesmo. As duas maneiras poderiam finalizar o Kabuto de uma forma efetiva. Em questão à percepção, aqui temos uma coisa interessante, pois enquanto as pens utilizam os 6 olhos de cada um para poder ter uma visão compartilhada, do Kabuto já é diferente, ele utiliza a energia da natureza ao redor, logo ele não precisa de olho e a dele é muito mais efetiva. Mas vocês vão falar, mas são 6 olhos olhando para Kabuto. Mas que diferença faz, sendo que ele simplesmente conseguiu desviar, não olhando por uma flecha de Susanoo, que é incrivelmente rápida. Então a percepção dele está bem melhorada, tanto mesmo que ele também desviou até o de um Chidori, que é algo capaz de cortar um relâmpago. Vocês verem isso, o nível de percepção que ele tem. E lembrando que ele ainda nem estava ativando o modo Senin para lutar, ele ainda estava lá fazendo sua transformação e mesmo assim o ataque ainda não conseguiu acertar ele. Fora que ele pode utilizar as cobras que podem estar no redor para poder observar os pens. Para finalizar, que eu sei que ainda muita gente vai falar assim, mas ele ainda pode ganhar. Eu vou colocar uma habilidade que vai dar 100% de vitória para o Kabuto. Isso mesmo, o Zero Tensei não teria nada do que o 6 Pen poderia fazer, já que o Zero Tensei simplesmente é um exército de reanimados que tem chakra ilimitado e pode acertar eles de diversas maneiras, a mando do próprio Kabuto, onde que ele pode controlar remotamente e ir até atrás do Nagato, ou se ele quiser pode invocar simplesmente uma Madara e acabar com toda a gracinha. Aí não vai ter como fazer. Mas então é isso, esse é o primeiro de vários outros vídeos que vão sair sobre Batalha Mortal, galera. Se você curtiu e viu o vídeo até aqui, já comenta aí, deixa seu like, se inscreva e enfim, até a próxima, galera.